Salut les amis passionnés da langue française, comment ça va? Tudo bem com você? Aqui é o professor Nalia Paixão, mestre em francês, e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E o tema de hoje é o que é o TEF Canadá e como ter sucesso nessa prova. Você já sabe o que é o TEF Canadá? O TEF Canadá é um teste de língua francesa feita pela Câmara de Comércio e de Indústria de Paris. Ele avalia as competências em francês e você pode fazer ele em diferentes contextos. É o que nós vamos explicar agora. Por exemplo, se você quer imigrar para o Canadá ou fora do Quebec, você precisa fazer o TEF Canadá. É o nosso assunto de hoje. Para você que quer imigrar para o Quebec, você precisa fazer o TEF Quebec. Se você quer, por exemplo, obter a nacionalidade francesa, você precisa fazer o TEF Naturalisation. Ou então, se você quer fazer um pedido de carta de residência na França, você faz o TEF chamado Carte de Résident. E olha, hoje nós temos um vídeo recheado de informações muito preciosas para você. Mas antes disso, você já é inscrito nesse canal? Então já aproveita a oportunidade. Curta, se inscreva e ative o sininho para ficar a par de todos os novos vídeos que nós vamos publicar aqui. Tá, tudo bem? Para continuar, nós vamos aqui em um site oficial do TEF. Você vai ter muitas informações bem legais. Vem comigo? O site aqui em questão se chama www.lefrancaisdesaffaires.fr. Esse site é o site oficial que desenvolve as provas do TEF no mundo inteiro. Você tem aqui na sua tela de apresentação, ok? E nós vamos diretamente para o que nos interessa, que é sobre o TEF Canadá. Falando aqui a respeito do TEF, o TEF quer dizer Teste de Avaliação do Francês. É um teste que foi criado em 1998 pela CCI de Paris, que é a Câmara de Comércio e de Indústria de Paris. E ele é um teste de referência internacional que mede seu nível de competência em francês. E olha, é muito importante entender que esse teste, esse TEF, é válido por 2 anos. Ele é reconhecido oficialmente pelo Ministério Francês da Educação Nacional, por exemplo. Ele é reconhecido pelo Ministério de Ensino Superior da França, Ministério da Imigração, dos Refugiados e da Cidadania Canadense. Ele é reconhecido também pelo Ministério de Imigração, da Francização e também pelo Secretariado de Estado de Imigração da Suíça. Quantas provas tem o TEF? O TEF tem 5 tarefas ou 5 provas. Nós temos a compreensão oral, compreensão escrita, expressão oral, expressão escrita e léxico e estrutura da língua, ou seja, gramática. O que nós vamos desenvolver hoje é sobretudo sobre o TEF Canadá. E o TEF Canadá não tem 5 provas, eles têm somente 4, que é a compreensão escrita, 40 perguntas em 60 minutos. Você tem também a compreensão oral, que são 40 perguntas em 40 minutos. Você tem a expressão escrita, que é a redação, 2 assuntos, 2 redações em 60 minutos. E por fim você tem a expressão oral, que é a entrevista com o professor, que são 2 assuntos em 15 minutos. Tudo bem? Agora nós vamos com um pouquinho mais de detalhe. Aqui no site, você tem aqui na direita, você tem uma aba específica sobre o TEF Canadá. Nós vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre o TEF Canadá antes de falar sobre a prova em si. Quando você clica aqui nessa aba TEF Canadá, ele dá aqui alguns detalhes sobre essa prova. Explica detalhadamente como funciona cada parte da prova. Se, por exemplo, você quer se inscrever nessa prova, como fazer para se inscrever? Você tem que, como está escrito aqui no site, você pode consultar os centros oficiais que aplicam essa prova. Um dos centros oficiais muito conhecido é a Aliança Francesa. Você tem em quase todas as cidades do mundo inteiro. Como obter os resultados? Você, assim que faz sua prova, em média de 3 a 4 semanas, você recebe os resultados da sua prova, ok? Para mais detalhes, você pode olhar com calma,
vendo todos os detalhes aqui desse site, você vai ter informações a respeito do TEF Canadá. Agora nós vamos olhar detalhadamente como funciona cada parte da prova. Nossa primeira prova vai ser sobre a compreensão oral. Como funciona a compreensão oral do TEF Canadá. Vem comigo! Então a nossa primeira explicação vai ser sobre a prova de compreensão oral do TEF Canadá. Aqui eu tenho um modelo oficial da prova e é muito importante você entender que essa prova de compreensão oral ela foi atualizada em novembro de 2023. Antigamente a prova era diferente. Então aqui você tem uma prova oficial atualizada da compreensão oral. Vamos ver comigo em detalhe. Essa prova então você tem uma prova de 40 perguntas que dura mais ou menos 40 minutos. A cada 4, 5 perguntas você tem um formato da prova diferente. Por exemplo, da pergunta 1 à pergunta 4, você vai focar sobre desenhos, imagens, você vai ter que compreender o diálogo e dar a resposta certa. Já vou mostrar na prática um exemplo de pergunta. Por exemplo, você tem aqui um exemplo de perguntas de 1 a 4. Você tem 4 imagens, na verdade, A, B, C ou D. Você vai ouvir um áudio e você vai assinalar qual é a resposta certa. Cuidado, você só tem uma resposta possível. O áudio geralmente dura de 10 a 15 segundos ou 20 segundos. Como é que funciona na prática? Aparece a primeira pergunta, a primeira imagem. Você tem alguns segundos para ler a pergunta e entender. Em seguida vem o áudio e depois você tem mais alguns segundos para responder. Cuidado, você só vai ouvir o áudio uma vez, ok? Um outro exemplo de pergunta, aqui você tem o áudio 2, você tem novamente 4 imagens e você tem somente uma resposta possível, A, B, C ou D. Tudo bem? Entendeu aqui? Qualquer dúvida você pode deixar aqui também nos comentários. A segunda fase, as perguntas de 5 a 20, você vai ter anúncios públicos, mensagem secretária eletrônica ou perguntas de repórteres para pessoas na rua. E qual é o objetivo? É compreender mensagens rápidas, mensagens curtas. Olhe comigo alguns exemplos. Nós temos aqui alguns exemplos das perguntas 5 a 20. Por exemplo, aqui você tem um áudio na gravação 3 e um outro áudio na pergunta 4. Na pergunta 3, por exemplo, olha, está escrito assim: esta mensagem é difundida para anunciar uma mudança de horário, avisar de um espetáculo de fantoche, marionete. Letra C, pedir o bilhete, apresentar o seu bilhete. Ou então letra D, convidar unicamente crianças. Você vai ouvir o áudio e logo na sequência você vai colocar a resposta certa que você achar certa. E aqui, essas perguntas de 5 a 20 vai focar sobre anúncios públicos. Então você pode ouvir anúncios em teatros, em cinemas, na rua. A minha dica aqui, você tem que entender o ambiente para você achar a resposta certa. O vocabulário aqui é muito importante, você entender o vocabulário que a pessoa vai falar para achar a resposta certa. Vamos agora para a terceira fase aqui, da pergunta 21 a 30, vão ser áudios de rádio, entrevista, reportagem de rádio. E o objetivo aqui é compreender as entrevistas. Esses áudios, eles podem ser um pouquinho mais longos do que as primeiras perguntas. Aqui realmente você entra no nível B2 da prova. Das perguntas 1 a 20, você passou do nível A1 para o A2, para o B1. Da pergunta 20 até a 40, você vai realmente na parte mais difícil, que são os níveis B2, C1 e C2. Então, entre as perguntas 21 e 30, você vai ter que compreender reportagens, entrevistas. Da pergunta 31 a 40, você vai ter diversos áudios um pouco mais compridos da vida do dia a dia, sobre assuntos do dia a dia. Tudo bem? Deu para tirar a sua dúvida aqui sobre o que é o TEF Canadá a respeito da compreensão oral? Qualquer dúvida, a nossa equipe aqui está à disposição para tirar suas dúvidas nos comentários. Continuando aqui a nossa série de explicações sobre como é a prova do TEF Canadá, agora nós vamos ver um exemplo de prova da compreensão escrita. Como funciona na prática uma prova de compreensão escrita. O nosso segundo PDF é sobre a explicação da prova de compreensão escrita. Você tem aqui um modelo oficial da prova. Essa prova, como explicado anteriormente, foi atualizada em novembro de 2023. Então vamos lá, venha comigo. Olha, a prova de compreensão escrita, você tem aqui 40 perguntas em 60 minutos.
você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Lembrando que quanto mais você avança nas perguntas, mais o nível aumenta. Você então passa do nível A1 para o A2, do B1 para o B2 e do C1 para o C2. Nós vamos ver então aqui em detalhe como funciona cada parte da prova. Nós vamos começar então sobre as primeiras 7 perguntas que tratam sobre perguntas do dia a dia. Olhem comigo. Por exemplo, aqui você tem um documento, um breve documento aqui que trata sobre o nível A1. A minha dica aqui, antecipando um pouco as dicas que eu vou falar no final, a minha dica aqui é sobretudo para você ler primeiro as perguntas e depois o texto. Você tem aqui um exemplo de pergunta. Question 1, pergunta 1, número 1. Le document insiste sur, o documento insiste sobre, letra A, o clima, letra B, a paisagem, letra C, as atividades, letra D, os habitantes. Ok? Então aqui você, na sequência, lê o texto, a resposta que você achar certa, você simplesmente, no seu computador, você pode clicar letra A, ok? Ou se você achar que é a letra B, clicando letra B. Lembrando que uma dica muito importante, é sempre bom você deixar uma resposta. Por mais que você esteja na dúvida, deixe uma resposta, porque você não vai perder ponto ao colocar uma resposta. Aqui então nós temos o exemplo de como funciona a pergunta 1 a pergunta 7, ok? Sempre lendo as respostas e depois o documento. Na sequência, olha, você tem aqui da pergunta 8 a 17, frase e texte lacunaire, frase e textos com lacunas. Olhe comigo, por exemplo, exemplo de pergunta de 8 a 17. Vou mostrar aqui um exemplo bem rápido. Olha, você tem aqui nós já estamos no nível A2. Você tem aqui uma frase e está faltando uma parte importante da frase. Você tem j'ai, eu tenho, uma lacuna aqui. Demain à 8h avec la directrice. Amanhã às 8 com a diretora. O que é que você vai completar? Letra A, trabalho. Letra B, escritório. Letra C, autorização. Ou letra D, encontro marcado. Com certeza aqui é letra D, encontro marcado. J'ai rendez-vous demain. Eu tenho encontro marcado amanhã às 8 com a diretora. Entendeu? Então o objetivo aqui dessa segunda parte é sobretudo você completar com frases, com palavras que estão faltando para ter uma frase coerente. A terceira parte aqui, da pergunta 18 a 22, é muito interessante esse exercício, porque dessa vez você vai ter que ler gráficos e interpretar gráficos. Olha, vou lhe mostrar aqui um exemplo de como é esse exercício. Olha, por exemplo, aqui da pergunta 18 a 22, você tem aqui, melhor, eu vou explicar aqui o próximo. Você tem na pergunta aqui 13, você tem aqui 4 gráficos, ok? 4 gráficos. E aqui você tem que responder essa pergunta. Qual gráfico responde ao comentário seguinte? Você tem um comentário abaixo e você tem que escrever a resposta A, B, C ou D. Então você vai ter 4 exercícios, 4 a 5 exercícios exatamente sobre esse tema, interpretar gráficos. Voltando aqui, estamos quase terminando aqui a nossa explicação sobre a compreensão escrita. Você na sequência vai ter da pergunta 23 a 32 documentos administrativos e profissionais. O objetivo é entender textos mais formais. E por fim, na pergunta 33 a 40 você vai ter artigo de imprensa, onde o objetivo é ler artigos mais formais, interpretar e achar a resposta certa. Tudo bem? Ficou claro aqui para você como funciona a compreensão escrita do TEF Canadá? Tudo bem? Qualquer dúvida, não esqueça, estamos à sua disposição, pode deixar aqui o seu comentário no nosso canal. Nós vamos falar agora sobre a expressão escrita, que é a famosa redação. São 2 assuntos, 2 redações para fazer em 60 minutos, 1 hora. Vamos lá? Vem comigo? Continuando aqui, nosso próximo PDF que nós vamos analisar é sobre a prova de produção escrita, que é a famosa redação. Como funciona? Nós temos aqui um exemplo de prova. Vamos analisar. Você tem 1 hora para fazer 2 redações. Uma primeira redação chamada seção A e a outra chamada seção B. Qual é o objetivo da seção A? Você vai ter então um documento tipo um artigo de imprensa, e o objetivo é escrever a continuação da história em no mínimo 80 palavras. E você vai ter 25 minutos para fazer isso. Vamos ver aqui um exemplo de redação da seção A. Por exemplo, aqui, ó, você então, detalhadamente, você vai ter um artigo de imprensa, geralmente uma história meio engraçada, uma história meio bizarra, e você vai ter que escrever a continuação dessa história. Você vai ter que escrever em no mínimo 80 palavras em vários pequenos parágrafos. Nós temos aqui 4 exemplos
de temas de redação. Eu vou escolher 2 aqui. Por exemplo, olha, o tema da redação 3, o exemplo 3, um novo rico. Está escrito assim: cavando no seu jardim para plantar uma árvore, um habitante de Montreal fez uma agradável descoberta. Escreva a continuação, ok? Então, eu lhe aconselho aqui você escrever uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aqui, sobretudo, você tem que usar 2 tempos verbais no passado. O passé composé, que é o pretérito perfeito simples, e o imparfait, que é o pretérito imperfeito. Outro exemplo, por exemplo, de tema, exemplo 4, uma vovó em fúria. Uma senhora de idade de 80 anos surpreendeu 2 homens roubando seu carro. Nada com medo, ela decidiu dar-lhes uma boa lição. O que é que você escreveria na sequência dessa história? É o objetivo desse exercício. Você tem que escrever a continuação de uma história num tom humorístico, de comédia, ok? Bem estruturado, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos continuar aqui e agora explicar como funciona a seção B dessa prova de produção escrita. A seção B, você vai ter, dessa vez, 35 minutos para escrever uma redação de no mínimo 200 palavras. Agora nós vamos explicar como funciona a seção B, a segunda redação. O objetivo dela é escrever uma redação em 200 palavras em 35 minutos. É muito importante entender que você vai escrever essas redações uma atrás da outra no computador. Assim que começar essa prova, você vai fazer primeiro a da seção A em 25 minutos e, na sequência, a segunda de 35 minutos. Vamos ver aqui alguns exemplos de temas dessa seção B, que é diferente da seção A. Olha aqui, por exemplo, exemplo 1. É necessário, com urgência, suprimir, deletar a publicidade da televisão. O exemplo 2. O acesso à cultura, cinema, teatro e exposições deveriam ser gratuitos. O exemplo 3. As redes sociais representam um perigo permanente para as crianças. Aqui, então, você tem que escrever uma redação mais formal, de no mínimo 200 palavras. Você tem que escrever uma boa introdução, um desenvolvimento no mínimo em 3 partes, e a sua conclusão. É muito importante aqui você trazer o seu ponto de vista. Você vai poder empregar aqui tempos verbais mais formais, como o subjuntivo presente no francês, expressões idiomáticas, palavras de transições. Tudo isso nós explicamos em detalhe nos nossos cursos. Tudo bem? Ficou bem claro aqui a diferença entre a seção A e a seção B? Por fim, nós temos aqui o último PDF que nós vamos falar sobre a expressão oral, que é a entrevista com o professor. A prova de entrevista com o professor é dividida em 2 partes. Você vai ter 15 minutos para desenvolver 2 diálogos. O primeiro diálogo, chamado seção A, é um diálogo de 5 minutos. Geralmente é uma publicidade, uma entrevista de emprego, uma oferta de serviço, de lazer. O objetivo é você bombardear o professor de perguntas durante 5 minutos. Esse diálogo é um pouco diferente, porque o professor não vai lhe fazer nenhuma pergunta. Ele só vai responder as suas perguntas. Então você tem que estruturar durante 5 minutos temas, campo semântico relacionado ao tema. Vou dar rapidamente aqui um exemplo de tema da seção A. Você tem aqui uma oferta de emprego e você vai ligar para essa empresa. Aqui, por exemplo, você tem um exemplo de exercício da seção A, uma oferta de emprego. Durante 5 minutos você vai bombardear o professor sobre essa oferta de emprego, perguntando sobre salário, funções, horários, por exemplo. Agora nós vamos falar, para terminar, sobre como funciona o segundo diálogo, que dura 10 minutos. Esse segundo diálogo, 10 minutos, diferentemente do primeiro, você vai dialogar com o professor, perguntas e respostas. E o objetivo principal desse diálogo é convencer o professor a fazer algo que ele não quer. Como assim? Vou lhe mostrar aqui um exemplo. Nós temos aqui, nesse PDF, um exemplo de diálogo da seção B. Olha aqui, por exemplo. Nós temos aqui, no exemplo número 1, você tem aqui essa publicidade, que é para fazer uma viagem no Quebec durante 8 dias e 7 noites. Você tem vários detalhes do que tem essa viagem. E durante 10 minutos você vai introduzir, conversando com o professor. É um tom muito amigável, então você pode ser muito informal. E você vai sugerir essa viagem, tentar convencê-lo a acompanhar você. Tudo bem? É claro que o professor, durante o tempo todo, vai rejeitar a proposta. Mas o seu objetivo é ser o máximo convincente. Tudo bem? Nós tivemos aqui, então, a apresentação detalhada de cada parte da prova do TEF Canadá. Preste atenção.
E olha, eu entendo, talvez você já tentou mais de uma vez fazer essa prova, talvez com sucesso ou não, talvez você já até pensou em desistir, mas fique tranquilo, não desista. Eu entendo perfeitamente o que você está passando. Talvez você já tentou várias vezes, mas o problema talvez é que às vezes você não focou, não teve um direcionamento certo, o caminho certo. E olha, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Talvez você já tentou diversas vezes essa prova, talvez já pensou até em desistir, mas talvez o problema é que você não tinha o foco especial, a direção certa e o caminho certo. Eu sou especialista nessa prova, eu já ajudei mais de 550 pessoas a serem aprovados no TEF Canadá. E você, com certeza, pode ser o próximo. O meu método de ensino te levará do zero até o nível intermediário B2 e vai te capacitar para ter sucesso não somente no TEF, mas também no DELF, no TCF Canadá, DALF. Para terminar aqui, eu quero deixar umas dicas finais para você aumentar as suas chances de ser aprovado no TEF Canadá. Dicas sobre a gramática. É muito importante você fazer essa prova do TEF Canadá já tendo um nível B2. Você vai ter mais chances de obter o CLB7, que corresponde ao nível B2. A segunda dica é faça o máximo de simulados e prática de exames. Você tem vários sites gratuitos que você pode fazer provas simuladas como esse que eu indiquei, que é o Le Français des Affaires. A minha terceira dica é a questão do tempo, a gestão do tempo durante o exame. Por exemplo, a redação, você tem duas redações a fazer, uma de 25 minutos e uma de 35 minutos. É muito importante em casa você treinar essa noção de tempo, não passar de 25 minutos para a primeira e não passar de 35 minutos a segunda, senão você vai se prejudicar. E a quarta dica são os recursos online e materiais de estudos. Você tem vários recursos gratuitos que você tem, por exemplo, no YouTube, em vários sites gratuitos franceses. Eu lhe recomendo com certeza. Gostou de todas essas dicas? Mais uma pergunta aí. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então não perca essa oportunidade. Se inscreva no nosso canal, curta, inscreva-se e ative o sininho. Com certeza você vai ficar a par de todas as nossas novidades. E em breve nós vamos ter um vídeo exclusivo sobre o TCF Canadá e como ser aprovado. Muito obrigado pelo seu tempo, lhe desejo um ótimo dia e nos vemos muito em breve. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.